Você também tem medo de investir lá fora por não saber como funcionam os impostos? Se esse é o seu caso, pode ficar tranquilo. Hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, expert, que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre tributação de investimentos na renda fixa global. Está começando mais um Investindo pelo Mundo, o ponto de partida para quem quer expandir o seu patrimônio além das fronteiras. Nós já falamos sobre os impostos de renda variável global antes, com o expert, e agora chegou a hora de falar sobre a renda fixa com essa mesma pessoa, Eduardo Bruxel, do time de Planejamento Patrimonial. Bem-vindo! Olá, pessoal. Olá, Carol. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Não tinha como não te chamar de novo. Eu falei no último episódio, né, sobre renda variável global. Você falou de uma forma tão leve, tão educativa, tão direta, que eu tinha que vir aqui para falar de renda fixa global. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. É um prazer. No último a gente falou sobre renda variável para quem mora no Brasil e investe nos Estados Unidos. A tributação ela é feita aqui. Na renda fixa acontece a mesma coisa ou muda? Na renda fixa acontece a mesma coisa. Né? Desde 2023 a gente teve algumas alterações legislativas e hoje a gente está num cenário que tanto da perspectiva da tributação da renda variável, tanto na perspectiva da renda fixa, o pagamento do imposto acaba ocorrendo aqui no Brasil. E vamos relembrar, para quem não assistiu ou não lembra, né, porque são muitas informações, ele agora mudou, ele é anual, certo? O pagamento é anual, feito aqui no Brasil, 15%. Exatamente. Fixo, ali no prazo da declaração do imposto de renda, né? Então, independentemente de eu ter feito uma operação em janeiro, fevereiro, dezembro, o pagamento do imposto aqui no Brasil, ele acaba ocorrendo no ano seguinte, ali no prazo da declaração de imposto de renda, que geralmente é de março até maio, ali do ano seguinte, 15% fixo, mas quando a gente está falando aqui de pessoa física investindo no exterior, vai ter tanto a tributação do rendimento como também da variação cambial que teve em relação àquele ativo. Perfeito. E aí, só para relembrar também, a gente falou sobre renda variável, agora a gente vai falar sobre renda fixa, e aí quando sobre o rendimento, eles podem se anular, né, no rendimento ou não? É só renda fixa e só renda variável olhando separado? Perfeito. Esse é um ponto bastante positivo, porque se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, investimentos no Brasil, não existe essa possibilidade. No exterior, investimentos no exterior, agora você pode compensar todos os ativos que estiverem no exterior, independentemente do país que eu esteja fazendo esse investimento também. Então, se chegar no final do ano e eu identificar que eu tive um ganho em um ativo de renda fixa, por exemplo, e um prejuízo em um ativo de renda variável, eu posso compensar um com o outro e só vou pagar os 15%, caso ainda assim eu tenha um ganho no final daquele ano. Perfeito, isso é muito importante, prestar atenção, né? E é mais um outro motivo dentro de vários que a gente fala, de fazer uma alocação global e de diferentes classes de ativos, que além da vantagem, né, da relação risco-retorno, também tem essa questão de tributação que pode compensar. Perfeito. Então, muito interessante. E aí eu vou pegar o gancho aqui, né? Você já deu uma diferença, qual as diferenças entre a tributação da renda fixa Brasil, porque aqui todo mundo está muito acostumado, né? Todo mundo investe na renda fixa, para a renda fixa global? Olha, eu acho que além desse aspecto, primeiro, de não ter essa possibilidade de compensar ativos de renda fixa com outros ativos, por exemplo, no Brasil, que no exterior acaba acontecendo, a gente tem uma diferença também de que no Brasil, como regra, a tributação ela é uma tabela regressiva. Ela começa em 22,5% de imposto e vai diminuindo de acordo com o prazo que eu fiz ou que eu mantive aquele investimento, podendo chegar a 15%. Nas aplicações financeiras no exterior, a alíquota ela é fixa em 15%, independentemente do ganho, independentemente do tempo que eu fiquei investido também. E uma terceira diferença que dá para trazer aqui é que no Brasil a renda fixa a gente acaba tendo aquela retenção na fonte. Então o investidor ele já recebe líquido o dinheiro quando ele faz o resgate ou quando vence a aplicação. No exterior exige essa necessidade de pagamento, não vai ser feita uma retenção na fonte, mas lembrando que o pagamento é uma vez ao ano, ali no prazo da declaração de imposto de renda do ano seguinte em que eu resgatei aquele ativo, ou que ele me pagou algum cupom, me pagou alguns juros, ou eu vendi ele, né? Nossa, é muito simples, né? Bastante. Tá vendo? Isso não pode ser um motivo para não investir globalmente, não é? E com o Bruxel aqui explicando também fica bem mais simples e didático. Agora, Bruxel, vamos para outra pergunta que a gente recebe muito. Eu falei no último episódio com o Vini Martin sobre os instrumentos que a gente tem de renda fixa global. A gente tem os bonds, a gente tem os treasuries, a gente tem via mutual funds, a gente tem via ETFs. Qual é a diferença de tributação entre
entre eles, há alguma diferença? E se há, conta aqui pra gente. Perfeito, vamos lá. Em relação à alíquota, não tem diferença. A alíquota vai ser 15% fixo em qualquer um desses cenários. O ponto que precisa só se atentar é que sempre quando tem algum tipo de recebimento de algum recurso. Então, por exemplo, se eu estou investindo em alguns bonds e eles me pagaram juros, me pagaram um cupom, ali eu tenho a necessidade de pagamento de 15%. Não pago nesse momento, mas depois na declaração de imposto de renda do ano seguinte, eu preciso informar que eu recebi aquele recurso e pago 15%, podendo compensar com outros ativos. Lembrando que ele não é retido na fonte. Exatamente, não é retido na fonte o investidor que vai fazer esse pagamento quando ele entregar a declaração de imposto de renda dele. Quando a gente fala de fundos, por exemplo, a gente precisa entender qual que é o tipo de fundo, a característica que aquele fundo tem. Então, por exemplo, alguns fundos, eles têm uma característica que a gente chama de acumulação. Então, o fundo, ele realiza investimentos, tem uma carteira de investimentos dentro do fundo, e aqueles investimentos, obviamente, vão pagando alguns juros, vão pagando rendimentos, é feita a venda de alguns ativos, mas o fundo, ele não distribui nada para o cotista, ele reaplica todo o rendimento. Nesse cenário, quando eu estou investindo num ativo desse tipo, eu não tenho necessidade de pagar nenhum imposto até o dia que eu decidi resgatar ou tirar dinheiro daquele fundo. Agora, se eu já estou num fundo que ele tem uma característica de distribuição, todo o rendimento que ele tiver, eventualmente ele vai distribuindo periodicamente esses recursos e aí tem a necessidade de fazer o pagamento de 15% sempre que for feito algum recebimento desses recursos. E aí, falando de treasuries, títulos do Tesouro Americano, é o mesmo formato. Então, ele me pagou algum cupom, me pagou alguns juros, tem necessidade de pagamento de imposto. É algum tipo de ativo ou papel que eu carrego até o vencimento, aí só lá no momento do vencimento que vai ter necessidade de pagamento do imposto. Ah, perfeito. E os ETFs, que eles funcionam como se fossem ações, né? Mas também tem uma característica de fundos. Como é que funcionam os ETFs de renda fixa? Perfeito. Aqui basicamente a gente vai olhar se ele paga algum tipo de rendimento, paga dividendos ou não. Se ele paga, aí você tem a necessidade de pagamento dos 15%, sempre que houver esse pagamento, mas com pagamento só no ano seguinte, né? Agora, se é um ETF que não paga dividendos, não paga rendimento, só vou ter a tributação no momento em que eu decidi vender esse ETF, e aí 15% sobre o ganho que eu tive na operação. Nossa, perfeito. Olha, eu vou dar só um parêntese aqui. A gente vai entrar, o próximo capítulo, a gente vai explicar sobre fundos de investimentos e ETFs. Então, não perca, a gente vai explicar essa dinâmica, mas vocês já estão sabendo aqui como é que funciona a tributação. E é muito simples. Eu não sei por que as pessoas ficam, né, com essa coisa. Eu acho que esse programa vem muito para desmistificar, né, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Você falando, então, parece mais simples ainda, muito bom. E agora, vamos para uma outra pergunta que é muito importante os investidores, principalmente pessoa física, estarem atentos. E a gente já falou no último também, mas é sempre bom relembrar. O Estate Tax. Ele incide sobre a renda fixa global também, ele incide sobre todos os instrumentos de investimentos internacionais. Vamos relembrar aqui ao nosso ouvinte. Bom, acho que só recapitulando, o Estate Tax ele nada mais é do que um imposto de sucessão americano. Então é um imposto onde, mesmo que você não resida nos Estados Unidos, ao investir em ativos considerados de raiz norte-americana, você pode ter que pagar esse Estate Tax, que é um imposto que ele é bastante alto, ele começa em 18%, pode chegar até 40% do valor de mercado do ativo. E basicamente para eu entender se eu tenho ou não a necessidade de recolhimento do Estate Tax quando é uma pessoa física que investe lá nos Estados Unidos, é entender a carteira de investimentos, porque alguns ativos são considerados de raiz norte-americana, e aí tem a cobrança do Estate Tax no momento do falecimento, e outros ativos não são considerados de raiz norte-americana, e aí não teria o Estate Tax. Quando a gente fala de títulos do Tesouro, por exemplo, americano, eles estão fora dessa regra. Então você não tem a necessidade de recolhimento de imposto de sucessão, do Estate Tax, mesmo que você invista nesses ativos. Quando a gente fala de bonds, por exemplo, bonds corporativos de empresas, companhias americanas, existe uma variedade de bonds que preenche algumas características e também não tem a necessidade de recolhimento do Estate Tax, ainda que eu invista nesses ativos. Isso é um bom ponto, até para complementar, quem investe através do app das contas internacionais do BTG, a gente faz uma curadoria e a gente coloca os bonds, só que não tem essa incidência do Estate Tax, né? Acho que é importante lembrar isso, para quem está através das contas internacionais. Perfeito, exatamente. E aí, da perspectiva de ETFs e fundos, a gente basicamente vai ter que olhar se é um ETF ou um fundo americano, ou se é um ETF ou fundo não americano. Sendo não americano, ainda que ele invista nos Estados Unidos, também não tem a necessidade de recolhimento do Estate Tax. Perfeito. Gente, é muito simples, né? Por que não investir lá fora?
De novo, não pode ser um problema a questão da tributação ou qualquer dúvida, né? E se tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer o Bruxel de novo para tirar essas dúvidas, né, Bruxel? Obrigada mais uma vez, sempre muito bom falar com você. Imagina, foi um prazer e sempre que precisarem a gente está à disposição, porque de fato tiveram diversas mudanças legislativas e a ideia foi justamente simplificar esses investimentos. Como você muito bem mencionou, não dá para deixar de investir no exterior por desconhecimento, porque de fato está bem mais simplificado e bem mais fácil do que já foi. Isso. E a gente tem um time aqui muito robusto, do time de planejamento patrimonial. A Carol Schall já veio aqui, o Bruxel está vindo pela segunda vez. Tem um time muito que entende muito, que acompanha o dia a dia e que tira todas as nossas dúvidas aqui de tributação e que ajuda. Então fiquem tranquilos. Se tiverem dúvidas, mandem pra gente. E obrigada mais uma vez. Imagina, foi um prazer. E se você quer dar o próximo passo e investir lá fora com segurança, abra suas contas internacionais do BTG Pactual. Com elas, você acessa os principais ativos globais diretamente pelo app e ainda conta com os relatórios completos que facilitam a declaração do seu imposto de renda. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!